Olá, sejam bem-vindos ao podcast da FAC em parceria com o Sescom São Paulo. Hoje nós estamos continuando o nosso bate-papo sobre a profissão contábil e nós temos aqui hoje um perito. A gente vai falar sobre perícia contábil. Eu sou Fátima Macedo, sou contadora, pós-graduada em Controladoria e Finanças, sou empresária há 23 anos, estou como diretora administrativa da Sescom São Paulo, sou membro do SEMEC, o Conselho da Mulher, Empreendedora e Cultura da Associação Comercial de São Paulo, sou vogal na Junta Comercial do Estado de São Paulo. E hoje nós estamos aqui com o Alex Ribeiro Tello. Ele é contador com especialização lato sensu em perícia contábil e grafotécnica, cursou extensão estratégica e ecossistema israelense pela Heckman University em Israel em 2022, mestrando em administração de empresas pela Must University na Flórida, Estados Unidos, atua como auditor independente e perito contábil e grafotécnico, diretor do Sescom São Paulo, conselheiro no SENAC, vogal também pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, conselheiro fiscal da ADESAMPA e presidente do Conselho Fiscal na Fundação Zerbini Incor. Alex, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Olá, Fátima. Olá, pessoal. É uma honra eu estar presente aqui nesse podcast aqui hoje, na parceria FAC com o Sescom, falar um pouquinho sobre a perícia e eu sinto muito honrado em estar participando desse podcast hoje. A honra é toda nossa de recebê-lo aqui com a gente. E para a gente aquecer aqui os motores, a gente já falou um pouquinho no episódio anterior sobre a profissão contábil, as responsabilidades do contador, tudo isso. E a gente sabe que a contabilidade tem um ramo muito extenso, né? Quem se forma contador pode atuar em diversos locais, em diversas áreas. E você está aqui representando os peritos contábeis. Alex, como é o dia a dia de um perito? Bom, vamos lá, Fátima. A perícia, ela tem passado realmente por uma mudança muito grande no decorrer da própria modernidade de toda a sociedade, ela acaba impactando nos trabalhos periciais, né? Antigamente, quando eu falo antigamente, mais ou menos 20, 30 anos atrás, a gente sabia que o perito contábil, ele já tinha passado pela área de contabilidade, ele tinha tido uma carreira como auditor, independente em alguma Big Four, Big Five, antigamente existiam essas empresas de auditoria, e pela experiência e a bagagem ele largava essas duas áreas e ele direcionava toda a vocação dele para a área da perícia contábil, que na verdade é uma ampliação dos trabalhos de auditoria e ele precisa conhecer toda essa parte. Com a modernidade, com a divulgação das informações, tudo mais acessível hoje, de muito tempo para cá, de uns 10 anos para cá, mudou bastante essa questão. Eu me lembro, na época em que eu estudava ciências contábeis, há 30 anos atrás, não existia na grade de contabilidade na faculdade a área da perícia. Uhum. Com o tempo, o próprio mercado começou a exigir esse tipo de trabalho. O poder judiciário começou a ficar muito carente desse tipo de profissional. E por conta disso, as faculdades, de alguns anos para cá, começaram a incluir na sua grade de educação essa matéria de perícia. Tanto que a gente verifica que esse paradigma de que você tinha que ser auditor, contador para conhecer demais, ele caiu por terra. Então é muito comum a gente verificar alunos que saem da faculdade, fazem um estágio, aprendem um pouco, até trabalham em algum escritório de perícia e de repente eles já se aventuram nessa área, ou fazendo uma assistência técnica ou trabalhando já como perito do próprio juiz, né? Existe a questão da profissão regulamentar, que é o próprio CFC, que ele coloca algumas regras e ele incentiva o profissional a buscar esse campo também, que é uma área muito interessante. Alex, perito, todo mundo fala, ele é perito, é porque ele sabe tudo, ele entende tudo, né? Ele é o maior profissional dentro da área dele.
Mas o que o perito faz exatamente? Quando você vai trabalhar com perícia, o que eu vou fazer? Eu vou conferir? Eu vou auditar? Não, mas peraí, auditar não é o auditor? O que exatamente que o perito faz? E a gente sabe, eu vou emendar uma pergunta na outra, porque eu sei que você vai entrar por isso. A gente tem dois ramos da perícia. A gente tem, como você mencionou agora, o assistente técnico e o perito judicial. Então, explana pra gente o que o perito faz e quando ele age como perito e como assistente técnico. Perfeito. Na verdade, a perícia contábil, ela é uma área auxiliar da justiça. Ela é uma ciência forense. Tanto que na ciência criminal, a perícia criminal, ela é um pedaço também de um eixo para se identificar, para se buscar uma verdade. No caso aqui da perícia na área civil, nós não podemos esquecer que todo o direito ele trabalha com base no Código de Processo Civil, que ele a princípio era de 1973 e ele foi revisado numa edição de 2015. Nessa edição de 2015, especificamente no artigo 156, existe uma escrita que se coloca assim: que o juiz, quando existir uma questão científica ou técnica, ele deverá ser assistido por um profissional. Então é assim, o juiz, vamos trabalhar aqui num âmbito judicial. O juiz ele está com um problema, um processo, no qual ele é um mediador, ele é um julgador entre duas partes que estão litigando, estão discutindo judicialmente. Perfeito. Mas em algum momento, Fátima, o que acontece? O juiz se depara, ele precisa ter uma verdade, pelo menos processual, para que ele tenha um embasamento científico, para que ele possa fazer o julgamento e aplicar uma sentença. E como a justiça ela busca sempre a justiça, ela não pode ser injusta, então o juiz ele tem uma prerrogativa de indicar e nomear um perito de sua confiança para que ele tenha maiores elementos que o subsidiem nesse julgamento. Então daí foi criada a figura do perito por força legal do Código de Processo Civil. E o juiz, entendendo que em algum momento ele tem algum problema que ele precisa, em algum ponto que seja identificado e a nomeação de um perito, ele vai buscar no cadastro do tribunal um perito que esteja um bacharel em ciências contábeis com seu CRC ativo, inscrição no CNPC, tá? Então ele vai buscar um profissional e ele vai indicar o profissional no processo. Ele manda uma intimação, vamos colocar na prática, para que o perito analise o processo e se ele se sente confortável em atuar naquele processo. Okay. Então ele tem que ter independência e daí ele vai analisar se ele tem um conhecimento. Então, para cada caso, existe um tipo de perícia contábil. Ela não é um padrão para todos. Então o juiz pode fixar um ponto para que se analise. De repente você quer que o perito, eu quero que analise uma conta de um saldo de banco. O perito pode analisar só o saldo de banco. Okay. Eu quero, perito, que você analise quanto tempo uma empresa esteve aberta ou se ela tem um risco de continuidade. É uma questão que exige do contador que ele conheça um pouco da parte societária. Então ele vai trabalhar naquele ponto. E o perito vai escrever essa fundamentação através de um laudo. Um laudo pericial, ele tem que ser totalmente independente e imparcial. Tanto que na legislação ela determina que quando o juiz indica um perito, ele pega pelo cadastro e ele publica uma decisão nomeando o perito. Ele abre um prazo para que em 15 dias as partes possam indicar seus assistentes técnicos ou, eventualmente, a impugnação desse perito. Porque na lei, ela é bem clara. A lei ela coloca que se o perito ele tiver algum problema com alguma parte, principalmente os advogados, ele pode ter um problema pessoal, isso possa indicar uma suspeição, um parentesco de até terceiro grau. Então o perito ele tem que ser honesto e ele também tem que ter a ética para falar, olha, eu tenho condições de atuar ou não. Ele tem que ser independente e livre. Olha aí, mais uma vez a ética aqui no nosso bate-papo. Então, e isso seria o perito judicial. E o que o assistente técnico faz? É a mesma coisa que o perito? Vamos lá, Fátima. Na verdade, isso é o princípio da livre defesa, da ampla defesa, né, que existe no ordenamento jurídico brasileiro. Então, quando o juiz indica um perito, um auxiliar,
As partes também podem contratar os seus assistentes técnicos. Eles são peritos, porém eles são particulares. Ok. Então, cada parte litigante ela vai contratar um assistente técnico para ser um fiscal do perito do juiz. Então, com isso, o juiz ele vai ter uma qualidade na prova pericial, principalmente quando as partes indicam seus assistentes, porque o perito judicial, quando ele começar o trabalho, ele tem que avisar os assistentes técnicos que ele está começando o trabalho. Então, as estratégias, o andamento do trabalho, então ele fica todo formalizado. E quando o perito do juiz entregar o laudo, ele vai ter que evidenciar que ele deu acesso a essas partes durante o seu trabalho. Então, o perito do juiz, o que vai acontecer, Fátima? Ele vai entregar um laudo dele. Só que às vezes o laudo ele não é favorável a uma das partes. Sim. De repente, aquela parte que ele não foi favorável vai impugnar ou não, porque uma coisa é o seguinte: o perito ele tem que sempre ter o senso de justiça. Uhum. Mesmo que ele atue como assistente técnico, não quer dizer que ele seja o assistente técnico, ele será o advogado da parte que o contratou. Ele não pode prometer ação, porque quem faz a justiça é o juiz. Então ele está para acompanhar o trabalho e, inclusive, existe no nosso ordenamento contábil um modelo de contrato de prestação de serviços no qual o assistente técnico ele formaliza com seu cliente. E um desses parágrafos desse contrato, ele diz que o perito, ele pode, inclusive, o assistente ele pode concordar com o laudo do juiz e ele não se responsabiliza por honorários de sucumbência, pela perda, às vezes, do processo. Mesmo que seja contra o cliente dele, ele deve ir pela regra básica. Então, ele tem que ser justo. Mesmo que seja contra o cliente, ele tem que dar ok no parecer. Exatamente. Aí, se o advogado quiser juntar no processo, porque ele vai se manifestar, aí fica por conta do advogado juntar aquela manifestação ou não. Mas ele tem esse princípio ético de colaborar. Tanto que a norma contábil é a NBC PP01 de 2020, primeira revisão, que ela fala que durante a perícia, os assistentes podem apresentar seus pareceres ao perito judicial, para que colabore. Tá? Então é importante o perito judicial também ele ser acessível. Então ele tem que ter uma formação e humildade também para receber também os materiais dos assistentes. Então o perito ele não pode falar assim, estou numa caixinha blindada ou numa bolha, o juiz me nomeou, eu vou escrever. Não. Ele tem que ouvir as partes, porque o juiz ele ouve as partes. Então Sim. Ele é um olho do juiz, Fátima. Na verdade ele é um olho técnico do juiz, ele é uma extensão do juiz. Entendi. Então ele precisa ter aquela humildade que o juiz tem para ouvir as partes para poder dar a sentença. O perito ele vai ter a humildade para ouvir os assistentes técnicos das partes e ele vai escrever uma sentença, porque ele envolve julgamento. Uhum. Às vezes é comum de falar, mas o perito do juiz ele fez um julgamento. O perito faz julgamento contábil sobre o patrimônio. Então por isso é importante todo o embasamento contábil. Os alunos que estudam ciências contábeis tem que se aperfeiçoar, tem que se dedicar já na prova, já para poder tirar o CRC, né, esse exame. Então ele já dá uma boa base, mas ele tem que ter sempre a noção de que o que ele vai fazer é uma visão do patrimônio e ele vai gerar uma prova. Essa prova vai auxiliar o juiz e o juiz ele gosta muito de... Quando ele tem um bom perito de confiança, ele fala, eu só nomeio esse perito, ainda que exista uma regra de tribunais para que... Mas o bom perito ele vai ser sempre lembrado pelo juiz por ser um profissional que é isento, mas está sempre estudando. Então o estudo e a ética, no meu entendimento, é fundamental, Fátima. Afinal de contas, é o que você falou, é o olho do juiz. Ele vai determinar o parecer dele, né, a opinião dele, com base nesse perito. Então o perito ele tem sim que ser de confiança, né? E realmente, como você falou, analisar pelo olhar da lei, né? E não analisando Exatamente. cada parte. Exatamente. Isso mesmo. E você falou um pouco de parecer de laudo. Qual a diferença de laudo e parecer? Vamos lá. Na verdade, o próprio Código de Processo Civil ele determina que o perito deve entregar o seu laudo pericial e é facultado aos assistentes técnicos apresentar os seus pareceres. Okay. Então,
o juiz, quando ele recebe o laudo do perito, que o perito terminou o trabalho, o juiz, por determinação legal, ele abre um prazo, normalmente escrito assim, ciência às partes para manifestação em 15 dias, querendo apresentar-se ou não os pareceres técnicos. Nessa hora, o Conselho Federal de Contabilidade, ele fez uma normativa dentro da NBC-PP 01, né? Que é a norma, e ela fala, ela especifica bem o que é o laudo pericial e o que é o parecer pericial. Okay. Então o contador, que inclusive ele faz a prova do CNPC, que é para entrar no cadastro dos peritos, ele tem que dominar essa resolução. Porque na resolução ela dá todo o caminho que é feito por um assistente técnico e o perito judicial. Então ele explica o modelo, a metodologia, o parecer, como você faz, a quem é direcionado, a estrutura do relatório. Então tudo isso a própria norma ela faz. Daí a importância de se fazer sempre o cumprimento da educação profissional continuada. E não apenas, eu só preciso ter os pontos. Não, mas buscar na essência. Exato. Porque sempre... Eu estou na perícia aqui há mais ou menos uns 25 anos. Eu não perco, nem que seja um cursinho, um workshop de 1 hora, 1 hora e meia. Mas é 1 hora, 1 hora e meia, é um assunto que eu já vi. Mas é 1 hora, 1 hora e meia que sempre vai ter alguma coisa diferente que a gente vai acabar aprendendo. E por coincidência, às vezes é uma coisa que eu estou com um caso que eu vou utilizar. Já aconteceu isso comigo. Então a gente não pode... A gente tem que ter a simplicidade, a humildade e ouvir os colegas. Isso é muito importante. Eu vou frisar aqui mais uma vez que o término da faculdade é só o início do jogo, né? Da brincadeira. A gente passa a vida inteira estudando, não é verdade? Pois é, Fátima. Eu, quando fazia ciências contábeis, há quase 30 anos atrás, eu me lembro que no último ano de faculdade eu pensava assim, nossa, que legal. Eu estava no começo da auditoria, né? E aí o professor falou assim, olha, não se empolguem. Terminando a faculdade, vocês vão começar a sua vida no mínimo daqui 5 anos. Gente, aquilo foi como um balde de água fria assim na gente, mas aí com o tempo a gente começou, pelo menos eu comecei a entender o porquê. Realmente, você sai com uma certificação, você tem uma formação teórica, mas a prática ela te mostra muitas circunstâncias que não estão nos livros. Então você tem que ter o dia a dia, você tem que ter... Envolve muito mais do que uma parte técnica. Você tem que saber lidar com as pessoas, tem que ter boa educação, tem que ser honesto, ético. Sim, muito importante. A sua imagem, a sua forma de escrever, linguagem de internet. Você tem que se policiar o tempo inteiro, você tem que ter uma vida regrada. Então, assim, o perito ele tem que ser a formação de tudo isso. Uhum. A parte técnica é importante, mas ele tem que ter um perfil comportamental que justifique e o mantenha nessa profissão. E nós já estamos nos encaminhando aqui para o final, mas eu preciso fazer mais uma pergunta para você. O CRC nos permite atuar como peritos. Então, quem é contador, CRC de contador, passou no exame de suficiência, eu quero atuar como perito, eu posso. Mas você mencionou um outro cadastro de perito. Fala um pouquinho sobre esse cadastro. Quando que eu preciso dele? Vamos lá. Na verdade, todo contador ele pode atuar como perito, tá? Porque existe uma legislação federal, tá? A legislação ela foi aprovada em Brasília, num congresso. Então a legislação ela fala da atividade do contador, que são assinar os balanços de SA, fazer a auditoria e a perícia. Isso aí está na lei. O Conselho Federal de Contabilidade criou, através de uma resolução, ou seja, uma lei menor, esse cadastro. Tá? Por quê? Porque no Código de Processo Civil, ele fala que o juiz será assistido por peritos que constem no banco de cadastro dos tribunais. Tá? Em alguns estados, alguns juízes já estão exigindo o CNPC, o cadastro. São Paulo ainda não. Tá? Okay. Mas é importante o seguinte, que o juiz, quando o juiz vê que o contador tem um cadastro, ele vai dar uma preferência. Tá? Existe ainda uma informalidade nisso de pensar assim, não, o juiz, tem um perito que ele tem um CRC, ótimo, mas tem um que tem o CRC e o CNPC. Ele vai dar preferência para o do CNPC. Mas em alguns estados, conforme eu te falei, Fátima, está sendo exigido já no momento do cadastro o número do CNPC. Entendi. Então é um movimento que ele está crescendo.
Questão de legalidade é como eu te falei, existe a lei, a norma contábil que já permite como assistente técnico, mas para o tribunal o CNPC vai ser em pouco tempo, acredito que uma exigência mesmo. Entendi. Então a busca sempre do estudo, aperfeiçoamento, até porque a faculdade ela te dá uma visão muito geral, e o que eu entendo do cadastro do CNPC, ele é importante porque a faculdade ela te dá um conhecimento raso, tanto da auditoria. Na auditoria também existe o CNAE, que é o Cadastro Nacional dos Auditores Independentes. Por quê? Porque entende-se que para essas atividades, para a auditoria e para a perícia, o profissional ele tem que ter um conhecimento, uma bagagem teórica maior. E ele estudando e sendo aprovado nesses exames, subentende-se que ele tem um preparo melhor do que aquele que não fez. Perfeito. Eu vou mais nessa linha, Fátima. Entendi. Alex, foi maravilhoso o nosso bate-papo. Eu acho que a gente conseguiu explanar muito o que é a perícia contábil, o que é atuar na perícia. E eu gostaria de pedir as suas breves palavras aí para quem está nos assistindo, para quem está saindo da faculdade. Bom, para quem está saindo na faculdade, pensar sempre assim, já venceu uma etapa que realmente foi passar pelo vestibular, passar pelos 4, 5 anos de faculdade, provas, testes. O desafio realmente é passar no exame de suficiência, fazer o cadastro e não desistir, porque a contabilidade ela é uma área muito promissora, existem muitas barreiras e o perito, o auditor, ele também tem que saber transpor essas barreiras. Todo dia vai ter alguma dificuldade, então é importante também não ficar só estudando contabilidade, tem que ter o seu lazer, você tem que estudar artes, é muito importante para que você tenha criatividade. Se algum perito tiver condições de estudar música também, é muito bom para que possa ampliar o seu leque de argumentações, raciocínio e você ter um futuro bom como profissional. Olha aí, dicas incríveis, Alex. Muito obrigada em nome da FAC e do Sescom São Paulo. Eu agradeço a sua participação, todas as dicas aqui que você deu pra gente. Agradeço você que está nos assistindo até agora. Espero que a gente tenha levado para você mais informações e mais curiosidades sobre a contabilidade. Eu sou Fátima Macedo e agradeço mais uma vez a sua audiência. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.